Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um encontro do GEM. Hoje é dia 7/7/2022, dia e mês dobrado. E é com muito satisfação que a gente vai iniciar hoje o capítulo 6, a Yoga da Meditação. Não sei se esse é o nome mais completo, mas o Rubens depois complementa, caso não seja. E o interessante é que ele sendo o sexto capítulo, a gente chega a um terço de todo o estudo. A gente começou em agosto de 2020 e estamos caminhando. Eu acho isso maravilhoso. Assim, cada dia a gente vai passando numa estação, vendo as paisagens e vamos viajando nessa estrada. Fico muito feliz por nós estarmos aqui, um grande número interessante de pessoas. E, e mais interessante ainda é o fato de que está ficando material gravado. Depois eu pediria para você, Rubens, quando for passar, aonde está gravado isso, se você puder colocar lá, ficaria muito legal, caso as pessoas queiram depois pesquisar, porque tem um material riquíssimo aqui, e é muito legal. Isso também é um serviço impessoal, que é feito aqui, em especial pelo Rubens, pela generosidade de compartilhar todos esses ensinamentos aí de quase 4 décadas de estudo conosco e com quem mais tiver a oportunidade de assistir futuramente. Agradeço a você, Rubens, e agradeço a todos nós que estamos aqui e aos que virão assistir futuramente. Muito obrigado e vamos dar início, então, ao estudo do sexto capítulo. Namastê. Então, obrigado, Vanildo. Boa noite a todos. Vanildo lembrou bem que hoje a gente encerra o primeiro terço, né, dessa Gita de 18 capítulos. Se vocês se lembram, lá nos primeiros encontros, eu mencionei que algumas escolas do Vedanta, inclusive, têm essa compreensão de que os 6 primeiros capítulos tratam do conhecimento, os 6 outros capítulos tratam da devoção, e os outros 6 da ação, mais ou menos, né? E essa é uma das formas de se ver o texto. Eu mencionei que eu, em especial, quando lido com até a Gita de 18 capítulos, eu prefiro olhar para o capítulo 2 como uma grande síntese, está tudo ali. Ali está toda a prescrição do Senhor Krishna, o diagnóstico e a prescrição. E os capítulos 3º ao 18 é o Arjuna elaborando as suas questões, então você vai desenvolvendo toda essa teoria sobre o yoga, sobre a arte e a ciência da meditação. Em especial, esse capítulo tem vários nomes, depende das diferentes escolas, mas esse que o Vanildo mencionou, eu acho que é o que mais me agrada, ou seja, Dhyana Yoga, o yoga da meditação, né? Então, por quê? Porque esse capítulo trata da meditação e do domínio da mente, assim, né? E no último encontro, né? Acho que não sei se todos se lembram, mas já como preparação, né? O próprio texto vinha preparando para esse momento e a gente também fez uma preparação para esse tema que vai ser desenvolvido nesse capítulo, né? Então eu lembro que na última reunião nós tratamos da Shuddha Dhyana por meio do conceito de neti, neti, né? Que na verdade é na, que é uma negação, mais o iti, que é assim ou isto. Então, não assim, ou, como a gente traduz mais frequentemente no Brasil, isto não, ou nem isso, nem aquilo. E essa forma negativa é de se
referida à divindade, né? Ela é muito cara para nós. Por diferentes razões, ela é cara também para as escolas do Vedanta. Mas aqui, na leitura que eu faço, essa expressão me ajuda a definir a Shuddha Dhyana, ou essa meditação no aspecto transcendente, no aspecto não manifestado de Brahman, né? Aquele aspecto que não pode jamais ser objeto da consciência, uma vez que a consciência apenas tangencia a percepção não dual da realidade, né? Então, essa expressão neti, neti, ela nega todas as descrições sobre a realidade suprema, mas ela não nega a própria realidade, que é o objeto da Shuddha Dhyana, né? Daí ser muito claro em nossa escola que o Atma faça parte de Brahman, mas não se confunda com ele, que é como defende o hinduísmo e, em geral, o Advaita Vedanta, né? Que eles falam dessa identidade, né? De Atma e de Brahman, expressa em vários Mahavakyas, em vários aforismos, né? Como Tatuan Asi, né? Tu és isto, e vários outros. O que importa aqui para a gente é que, enquanto método, neti neti, que representa aquele modo que vem descrito lá numa das mais antigas Upanishads, que é a Brihadaranyaka Upanishad, né? Esse método enfatiza como é que a gente vai alcançando a descoberta do que é certo e excluindo o que é errado, né? Então, essa Upanishad, Brihadaranyaka, ela inicia o segundo capítulo com uma conversa sobre a teoria dos sonhos. E ela sugere que a mente humana tem o poder de perceber o mundo como ele é, bem como de fabricar o mundo como a mente deseja percebê-lo. O terceiro e o quarto capítulo vão discutir, então, esse princípio, neti, neti, né? E eles partem de uma metáfora sobre a equivalência das características de um ser humano e as de uma árvore, com a raiz da árvore representando o eu. Então, eles usam essa figura que é para delinear a jornada para a realização do ser. O homem, ele luta para perceber essa verdadeira realidade por trás da realidade aparente. Mas, por mais que a gente se dedique a essa busca, a gente tem que entender que essa realidade é eternamente incognoscível, inatingível, inalcançável, num certo sentido. Por isso que a gente fala Brahma Samípya, né? Que é o que sugere a expressão neti neti, que ela diz ainda não é isso. Ainda... Ou seja, quanto mais eu me aproximo da essência de Brahman, mais falta eu me aproximar. Então, para tudo que eu caminhei, eu digo, ainda não é a essência última, ainda não é a essência última, ainda não é a essência de Brahman, né? Porque eu convirjo para isso, mas eu não alcanço. Então, o capítulo 6, que nós vamos começar a estudar hoje, trata dessa forma de acesso e aproximação a esta realidade. Então, não é por outro motivo que a gente costuma chamar esse capítulo de Dhyana Yoga, porque esse capítulo trata objetivamente da arte, da ciência, da meditação, que é o que nós vamos ter oportunidade de ver.
Então, seguindo o nosso modelo, hoje nós vamos iniciar uma vez mais com a declamação em sânscrito, para a gente ir cada vez mais familiarizando com isso. E nesse capítulo vocês vão ter oportunidade de perceber, como fala da meditação, né? Acho que praticamente não existe um verso em que a palavra Atma não é declinada de alguma forma, como sujeito, como objeto, como locativo, e por aí vai. Ou seja, então é todo um estudo sobre esse ser, sobre o self, ou sobre esse eu superior, né? Então, isso vai ficar muito claro depois, quando a gente for ler, fazer a leitura da Gita como um todo e na discussão verso a verso. Então, eu queria compartilhar, como a gente sempre faz, uma tela. Então, a gente estava encerrando aqui, ó, essa página é do último capítulo, ele está falando como se encerra o último capítulo, e a gente vai iniciar com o sexto. Então, eu só peço que vocês me avisem se estão ouvindo. Eu vou desligar o meu microfone para ficar só o do computador. Só alguém levanta a mão se tiver qualquer problema. अथ षष्ठोऽध्यायः आत्मसंयमयोगः श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः यं सन्न्यासमिति योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः. Então, não sei se vocês perceberam, tanto no início como no fim, esse autor, né, chama o capítulo 6º, né, de Atma Samyama. Né? Atma Samyama. Ou seja, uma ideia um pouco diferente aí desse equilíbrio, dessa estabilidade do Atma, que é, não sei, outro modo de referir a meditação. Só para lembrar que tem vários nomes, então, né? Então, feito isso, hoje a gente vai fazer a leitura do 6º capítulo. Então, peraí. Capítulo 6º, o Yoga da Meditação. Eu vou primeiro fazer a leitura assim rápida do capítulo, para a gente ter ideia dele como um todo, e aí depois a gente volta verso a verso, olhando a gramática, olhando as principais palavras e discutindo as opções de tradução. Então, o Yoga da Meditação. Disse o Senhor bendito: aquele que executa a ação a ser cumprida sem atentar para o fruto da ação é um renunciador e um yoguin. Não o é, porém, aquele que está sem o fogo dos sacrifícios e é inativo. Eu vou olhar a notinha de rodapé. O fato de as ações serem adequadas a ser cumpridas é um aspecto importantíssimo da ação correta, segundo o Karma Yoga. Não basta que o praticante seja simplesmente indiferente aos resultados. Aqui o autor já está se valendo de uma interpretação dentro da linha do Karma Yoga e não está necessariamente atento só ao texto. Porque tudo que o Senhor Krishna está dizendo aqui é aquela ênfase naquela ideia, né, de que Sannyasin é aquele que renuncia ao fruto da ação.
não basta você ser sannyasi no sentido antigo, ou seja, realizar os rituais, fazer as oferendas. Se você estiver fazendo isso de uma maneira superficial. Então, que o verdadeiro sannyasi, né, é como se fosse aquele ditado novo, um ditado ocidental, né, de que o hábito não faz o monge. Não adianta a gente usar toda a parafernália ritualística se a gente não estiver vivendo aquilo. E a gente mostra que está vivendo aquilo quando o ego silencia, e aí a consequência é que eu não tenho apego ao fruto das minhas ações, né? Eu atuo de forma altruísta. Então, verso 2, esteja ciente, ó filho de Pandu, de que o que eles chamam de renúncia é o yoga, pois sem a renúncia às motivações egoístas, ninguém se torna um yogin. É o que eu estava mencionando, né? Disse que a ação é o meio para o sábio que deseja ascender ao yoga. Para aquele que já ascendeu ao cume do yoga, disse que o meio é a quietude. Aqui essas palavras, a coisa é um jogo de palavras, é tudo muito complicado, né? Mas vem daquela mesma ideia, né? Que ou daquela ideia que no outro contexto estava discutindo também isso. A gente conhece, do conhecimento nasce o desejo de agir, e aí eu vou à ação. Mas quando eu começo a agir, essa ação traz em mim um desejo de mais conhecimento, né? Quando eu entro nesse processo, eu começo a me dar conta da arte da ciência da contemplação. E na contemplação, o que eu percebo é que, por definição, ela pede para você aquietar o seu ego e aquietar, né? Silenciar, né? A mente, num certo sentido. Por quê? Porque ela vai repousar no Atma. Então, é de fato uma espécie de um estágio de quietude, de não movimento, de não ação, que eu realizo nessa meditação silenciosa e imóvel, né? No entanto, a meditação tem que se estender pelo dia todo. Aí é por esse outro conceito que ela se confunde com a meditação na ação, né? Então, quando ele diz aqui que é por meio da quietude, chama, é porque no aprendizado inicial da meditação, a gente faz isso. A gente acalma todos os sentidos, a gente fica numa espécie de estado de não ação, os pensamentos têm que diminuir, né? Por quê? Porque você vai ter o foco na unidade, no Eka, no Um, Eka Gran, né? Esse foco no Um, que é o próprio Atma no coração. A partir daí você vai perceber a unidade de todas as coisas. Mas o foco é aí. Então, quando o foco está aí, se a tua mente está contemplando isso de uma maneira com foco, com atenção, ela não está divagando, ela não está pulando, ela não está saltitando. Ela está em harmonia, ela está silenciosa. Então, é isso que o Senhor Krishna está tentando transmitir aqui nesses versos iniciais, né? Então, o verso 4 diz: quando, com efeito, o sábio não se agarra nem aos objetos dos sentidos, nem às ações, renunciando a toda a motivação, disse então, com efeito, que ele ascendeu ao yoga, né? Depois a gente vai ver, quando for comparar no sânscrito e também com as outras possibilidades de tradução, né? Que às vezes uma palavrinha aqui ou ali pode soar um pouco estranho para a gente, é porque aí, de novo, entra que é a ideia da visão de mundo do tradutor, que ele se filia mais a uma escola, então ele tende a interpretar segundo aquela escola e escolhe para a tradução palavras que aproximem disso. Por isso que as traduções variam.
um pouco, né? Mas a gente vai poder discutir isso depois. Então, a gente não precisa agora analisar as opções do Forenstein, mas é só entendendo o sentido geral do argumento, a espinha dorsal do argumento do Sr. Krishna, que é revelar para o mundo o Shuddha Yoga, ou seja, a Shuddha Dhyana, a meditação, a arte e a ciência da meditação. Então, é isso que ele está trabalhando aqui. Eu posso ter isso em mente. Agora, toda argumentação, toda discussão que vai acontecendo, às vezes elas são rotas divergentes, que podem afastar a gente desse eixo principal. Porque aí cada escola vai ter uma linha um pouco diferente para entender o que está sendo dito, para traduzir. Aqui eu quero ter em mente isso, que esse é o Diksha, a iniciação, né? É aquilo que me permite olhar para o texto e olhar ali como que por baixo do texto, aquela camada de entendimento do texto, está sendo revelado o conhecimento iniciático, que me leva à realização átmica. Então, é disso que está tratando. Todas as outras discussões são em outras camadas, mais superficiais. Claro que nós somos obrigados a estar nela, porque é aí onde nós ainda nos situamos. Mas a gente já tem que começar a ter esse olhar vertical para mostrar qual é, de fato, a essência do capítulo que está sendo discutido. E que, em geral, assim, não é a preocupação maior dos tradutores, porque, em geral, eles não têm uma preocupação com a mística, no sentido de serem praticantes, né? De estarem vivendo isso. Eles se encontram num lado, numa visão mais distanciada, mais crítica, muito importante também, mas que é um pouquinho diferente da nossa, que a gente se propõe a viver isso, né? Então, quinto, deve ele levar a si mesmo por si mesmo, com letra maiúscula. Não deve deixar-se afundar, pois assim como ele mesmo é, em verdade, seu próprio amigo, assim também ele é mesmo seu próprio inimigo. Aqui no sânscrito, na verdade, é um jogo de palavras com a palavra Atman, porque eu posso utilizar essa palavra no sentido desse princípio universal que habita todos os seres, mas também como referência ao eu, não ao eu superior, mas esse eu que está preso na matéria, que é o Jiva. E às vezes eu posso usar a palavra Atma nesse sentido. Então, aqui, quando ele traduz por si mesmo, com letra maiúscula e letra minúscula, é porque ele está lidando com esse jogo de palavras da palavra Atma, né? Que, na verdade, me remete tanto ao self, ao grande ser, ao eu superior, como também a esse eu menor, né? Por isso que ele diz, deve elevar a si mesmo por si mesmo, por meio do Atma, né? E não deve deixar-se afundar, pois assim como ele mesmo é, em verdade, seu próprio amigo, ou seja, aí é aquela ideia que a gente tem traduzido nos nossos textos, né? Como a mente é a nossa maior amiga, também pode ser a nossa maior inimiga. Isso é muito comum a gente ouvir. Mas no original, é esse jogo de palavras entre o eu inferior e o eu superior, né? Então, é assim que está aqui. O sexto verso. É amigo de si próprio o eu daquele que subjugou a si mesmo por si mesmo. Mas para aquele que não dominou a si mesmo, seu eu é como um inimigo em plena inimizade. De novo, essa mesma ideia. É do eu inferior e do eu superior. Sendo que o jogo de palavras do verso em sânscrito é sempre com a palavra Atma, remetendo a isso, ao Atma liberado e a esse Atma que anima a matéria e é o que a gente chama de Jiva. Mas ele usa o termo Atma. O Atma que não está ainda manifesto e o Atma quando está manifestado, né? Então, o supremo si mesmo do yogin, tranquilo, que dominou a si mesmo, permanece concentrado
enquanto experimenta o calor e o frio, o prazer e a dor, bem como a honra e a desonra. Ou seja, você vê que ele brinca com esses opostos, né? Para dizer que aqui no Sansara, no mundo, né, tudo se apresenta de forma dual, mas que o caminho para a unidade, o caminho para sair da multiplicidade para a unidade, é essa perspectiva que me coloca próximo do Atma e que me permite olhar para esses pares de opostos, né, de uma maneira que tende à sua transcendência, a transcendência dos pares de opostos, que é o que conduz à unidade. Então, disse Jungido, o Yukta, o yogin satisfeito em si mesmo, com o conhecimento unitivo e o conhecimento distintivo. Isso aqui nós já vimos várias vezes nos outros capítulos, né? Que ele está tratando aqui, quase certeza, preciso checar no sânscrito, deixa eu só ver. É isso mesmo. Começa lá no início do verso 8 em sânscrito, que olhar na página esquerda, ele está tratando de Jnana e de Vijnana. E nós já discutimos isso em outros capítulos, né? Que ele aqui chama de conhecimento unitivo e conhecimento distintivo. Eu não gosto dessa tradução, né? Porque Vijnana eu associo com a sabedoria, aquele conhecimento prático de quem vive o que conhece. E em Jnana, eu ainda estou na esfera, vamos dizer assim, quando eu estudo isso que nós estamos fazendo aqui, isso me provê de Jnana, né? Quando eu vou aos livros, às escrituras, eu obtenho conhecimento. Agora, o que eu vou fazer com isso é o que vai me dar acesso à Vijnana. Nesse sentido, como eu leio aqui. Ou seja, Vijnana, aquilo que conecta a gente uma esfera mais intuitiva. É quando eu uso esse conhecimento junto com a intuição para ir à ação e desenvolver ações, projetos, empreendimentos em consonância com esse conhecimento. Eu estou indo para o lado, quando você é bem-sucedido nesse processo completo, você realiza aquele ciclo, né? Que é a materialização do ato iógico. O ato iógico, a última etapa do ciclo é o ato, né? Então, quando eu digo Jnana, Bhakti, Karma, conhecimento, vontade e ação, essas três dimensões são dimensões do ato concreto. Mas é só quando eu materializo o ato concreto que eu estou no campo do yoga, realmente, do Shuddha Yoga, né? Que é quando eu materializei. Materializei. Por isso que é importante a gente chegar ao ato, ou seja, a gente viver aquilo que professa e pratica. Daí um ditado que eu sempre gosto de repetir e que, na verdade, é um ditado chinês, né? Que convoca a gente a primeiro ser, depois fazer e só então dizer. Tem um pouco essa lógica, né? Que me faz chegar à realização do ato, mas eu preciso estar preparado para isso. O verso 9. Distingue-se o yogin cuja faculdade da sabedoria é a mesma para com os companheiros, os amigos de bom coração, os inimigos, os indiferentes, os imparciais, os odiosos, e também como para os bons e os pecadores. Então está aqui, né, nesse verso, a ideia do conceito de bhavana e do princípio de impessoalidade. Né? O que é ser impessoal? Né? É exatamente ter esse olhar equânime que me possibilita ser igual com todo mundo, tratando cada um de uma maneira diferente, de acordo com esse critério de igualdade. Isso que é interessante. Né? Então, eu pude testemunhar um pouco desse trabalho
quando eu trabalhei como voluntário dentro do projeto Reviver, que era dedicado à recuperação de pessoas com dependência de droga ou pequenos delitos na sociedade e tudo mais. Uma vez que essas pessoas buscavam a sua regeneração e se integravam na fazenda, a partir dali, quando eu me relacionava com essas pessoas, eu não ia me relacionar pela aparência externa, mas ia me relacionar igual quando a gente diz namastê. O ser que habita em mim, saúde o ser que habita em você. Ou seja, de coração a coração. Então, nessa hora, você não faz distinção, nem privilegia ninguém, ante o que é certo e o que é justo. Então, ali naquela comunidade, quando essa consciência do Bhavana se instalava, ela que regia tudo. E as pessoas iam se ajustando a esses funcionamentos. Né? E a primeira coisa era isso. E com o tempo a gente percebia, às vezes, que dentre alguns dos internos, e com muitos anos de vício, quando eles se propunham com aquela força de verdade de regeneração, às vezes naquele impulso que eles davam, né, eles passavam a viver o Shuddha Dharma de uma maneira mais intensa do que os membros da instituição. Que quando iam visitá-los, né, internamente, ainda iam com aquele sentimento de separatividade. Mas, eu entendo, você está aqui, mas você vai se recuperar. Mas era uma coisa meio assim, meio, como é que se diz? Pessoas se considerando um pouco acima, um pouco superior. Né? E o menino que estava lá dentro se recuperando, fazendo jejum, fazendo um monte de coisa, ele percebia, meu Deus, eu estou me recuperando disso. Mas ele não percebe que os vícios que ele carrega são vícios, tanto quanto o vício que eu carreguei. Né? Só que ele está viciado em outra coisa. E ele não está cuidando dos vícios dele. Então, nesse momento, apesar de ser interno na fazenda, eu estou no caminho do Shuddha Dharma. Eu estou buscando a regeneração desse vício. E o outro está enganando a si mesmo. Porque se estiver fazendo a prática de uma maneira superficial e não estiver reformando a sua vida, continuar de uma forma indulgente, né? Quando não está sobre as vistas dos demais, continuar fazendo toda a sorte de miséria que costumava fazer, ou no trabalho, ou na vida pessoal, né? Aquilo é uma vida de aparência. Então, essas coisas na fazenda ficavam muito visíveis e transparentes para todos. E cabia, então, como papel ao instrutor, né, ter aquele olhar equânime que compreendia o momento de todos e tratava a todos igualmente, mas de maneira diferente, dando a cada um aquilo que ele necessitava para dar o próximo passo no degrau. Então, é isso exatamente que eu vejo que ele está dizendo aqui. Quando eu alcanço esse lugar, né, da faculdade da sabedoria, né, depois a gente pode ir lá, não sei se eu vou achar aqui agora. Eu tenho esse olhar, tem o Bhavana, é o Bhavana. Esse é o conceito de Bhavana. Bhavana é isso, né, essa compreensão de que todos os seres inferiores e superiores participam de um mesmo processo, todos têm dentro de si essa centelha, e quando eu aprendo a me relacionar por ela, eu consigo ser mais duro com um quando é preciso, ser austero, e ser mais carinhoso com o outro, desde que esses dois meus gestos estejam sendo feitos com um sentimento de bhavana, com amor, está tudo certo. Isso que é tratar todo mundo de forma igual. É tratar todo mundo de forma diferente. Essa é a verdadeira forma de tratar todo mundo igual. É tratar todo mundo diferente. Todo mundo igual, porque é com esse mesmo respeito, essa mesma consideração. Mas diferente, porque cada um, você tem que levar em conta as individualidades.
Então, verso 10º. O yogin deve jungir continuamente a si mesmo, estabelecido no isolamento, solitário, com a mente e o si mesmo controlado, livre da esperança e da cobiça. Livre da esperança? Vamos deixar isso aqui de lado, mas eu já sei que eu jamais traduziria assim. Não é essa a ideia. Vamos deixar isso para mais tarde, para ver como outros tratam disso. Estabelecendo para si um assento estável, num local puro, nem muito alto, nem muito baixo, forrado com tecido de pele de um veado ou de uma gramínea chamada cuxa, traduzindo, sentando numa almofada confortável, onde você fique confortável para poder meditar, de uma maneira que isso não te incomode, né? Você não fique mal instalado, de acordo com o que eram os valores da época. Tornando a mente unipontual, olha o que eu falei, a ideia de a busca da unidade, né? Essa palavra unipontual, para mim, não quer dizer muito, mas a gente sabe a ideia do Bhava, essa ideia de foco, essa ideia que os pensamentos silenciam, porque eu estou contemplando uma coisa. Quando eu contemplo de verdade o Atman, por exemplo, né? Então eu não estou pensando mais em outras coisas. Esse fluxo, essa corrente de pensamento, essas ondas, elas vão se acalmando. E a minha mente fica como as águas de um lago tranquilo, sem aquelas ondas, aquelas marolas, que impede que o lago seja como um espelho que reflete a você mesmo, ou transparente, que te permita ver o fundo do lago. Se ele está cheio de turbulência, que são os pensamentos, essa turbulência, a gente não olha a nossa própria essência. Então, é nesse sentido que se fala em silenciar a mente, né? E a grande confusão que surge é quando as pessoas falam em esvaziar a mente, né? E aí é muito criticado isso dentro da nossa instituição, né? Porque não faz sentido. Esvaziamento é o que te leva a um transe, desses transes mediúnicos, onde você perde a consciência. Então, não tem nada a ver com isso. O sentido de silenciar a mente é te conectar com a superconsciência e não te levar a uma espécie de um transe onde você não sabe o que está fazendo. Então, não é esvaziar a mente, mas é essa ideia de silenciar o ego, silenciar a mente, né? Por quê? Porque você vai estar contemplando uma única coisa, que é o ser, aqui representado pelo Atman. Depois a gente vai ver ao longo do texto que o Senhor Krishna é muito cuidadoso em fazer a gente se aproximar disso, começando pela Saguna Dhyana. A gente vai chegar lá, quando ele for tratar disso, né? Então, tornando a mente unipontual, controlada a atividade do pensamento e dos sentidos, deve ele, sobre o assento, jungir-se no yoga para a autopurificação, mantendo o tronco, a cabeça e o pescoço alinhados, imóveis e estáveis, olhando para a ponta do nariz e sem relancear os olhos ao redor. É interessante, porque quando eu olho para a ponta do nariz, né, é como se eu estivesse concentrando o pensamento entre as sobrancelhas. É praticamente a mesma coisa quando eu faço esse esforço. É quase que automático. Se meu olhar está aqui, o pensamento está aqui, concentrado. Então, tranquilo em si mesmo, despojado de todo medo, firme no voto de castidade. Eu vou aceitar, mas não muito. Eu preferiria que ele tivesse dito firme em Brahmacharya, porque a leitura superficial de Brahmacharya é voto de castidade. Mas voto de castidade com o significado pobre e ingênuo de abstinência sexual. E voto de castidade
Aqui é muito mais do que isso. Né? Brahmacharya quer dizer você orientar todos os seus movimentos em direção ao sagrado, em direção a Brahman. Acharya, Brahman. Né? Então, nesse sentido, tudo e qualquer ação que você realizar, né, inclusive uma ação sexual, pode ser um ato de Brahmacharya, nesse sentido superior, no entendimento, principalmente no texto da Gita, né? Porque, como 95% dos casos, né, esses atos são atos tomados de paixão, de egoísmo e tudo mais, então eles não se justificam por si próprios. Então a gente associa com essa ideia de que se eu quero me aproximar de Deus, eu tenho que fazer esses votos, mas pode ser que sim, pode ser que não. Vai depender da via de cada um e da necessidade de cada um. Né? Por exemplo, alguns membros do Shuddha não fazem esse voto, acho que Srivaja, ou Francisco Barreto, outros não, né? Como, sei lá, Subramânia, o Vasudeva, constituindo família. Então, são estratégias diferentes, mas cada um de acordo com o seu projeto, de acordo com a sua missão. E é difícil falar numa gradação e falar que o Brahmacharya está um estágio acima, como se menciona, né? Porque já aí, nessa fala, vai ainda aquela falta de compreensão, né, da sacralidade da vida. E a pessoa ainda sabe que, em função das suas fraquezas, como ela não consegue fazer uma coisa bem feita, é melhor ela se omitir daquilo, por exemplo. Mesmo quando aquilo pareça ser necessário. Né? Que é o que acontece, vamos dizer, esse problema é muito sério na igreja cristã, né? Onde pessoas totalmente despreparadas, totalmente desqualificadas, são forçadas a fazer um voto sem o menor conhecimento e condição de levar isso por toda a sua vida. Né? E aí o que acontece é que você passa a representar, que vive isso, depois você não vive, aí vive com a culpa, porque você está tentando viver, você está se esforçando, mas é que você aceitou um, um compromisso que você não estava pronto para aceitar, preparado para aceitar. Né? Então, quando ele fala em castidade aqui, não me agrada porque traz para todo esse lado que não tem nada a ver com o texto. Né? Lembrando que o Krishna, Arjuna, eles eram príncipes da classe militar, pais de família, que viviam em sociedade. Esse é do espírito deles. Né? Assim, jungindo-se sempre, o yogin, de mente controlada, se aproxima da paz. A suprema extinção, que tem a sua subsistência em mim. De novo, suprema extinção nós já vimos, né? Se ele falasse do êxtase brâmico, é outra coisa. Falar em extinção é porque você acha que vai desaparecer em Brahman. 16. Mas este yoga não é para o glutão, nem para o que não come, em absoluto, nem tampouco para o que tem o hábito de dormir demais, nem para o que se encontra constantemente desperto, ó Arjuna. Então aqui isso me lembra muito Dom Benjamin Srivajana, né? Ele tem um livreto que fala sobre os sacrifícios inúteis, né? Sobre essas pessoas que acham autoflagelo, as coisas assim que isso faz sentido. Não faz sentido nem esse extremo,
nem o outro. Você ser totalmente indulgente, né? E não ter nenhum tipo de disciplina. Não. A vida tranquila, simples, moderada em tudo, né? Você vai avançar quando os teus desafios são outros, né? De processo de mudança interior e tudo mais. Então, esse yoga dissipa o sofrimento daquele que é jungido em relação ao alimento e à recreação, jungido na execução dos atos, jungido em relação ao dormir e ao despertar. Quando a mente é controlada e repousa no si mesmo, repousa somente no si mesmo, despojada de anseio por todo objeto de desejo, então o yogin chama-se yukta, o jungido. Nós já vimos isso. Então, quando a mente é controlada e repousa no Atma, ele chama aqui de si mesmo, né? Despojado do anseio por todo objeto do desejo, né? Ou seja, desapegado do fruto da ação, então o yogin é chamado de jungido. Como uma lâmpada posta em um lugar sem vento não bruxuleia, essa comparação é lembrada quando o yogin de mente jungida pratica o yoga do si mesmo. O que é o yoga do si mesmo? É a meditação, né? Quando ele está em meditação, nessa que ele mencionou antes, né? Quando eu estou nesse momento, num certo sentido, é em inação. Né? Por quê? Porque eu relaxei os músculos, eu estou imóvel, estou com os pensamentos diminuindo, se acalmando. Então, tudo leva para um estado de silêncio. Né? Então, por quê? Porque aí é que eu estou me aproximando do si mesmo. Quando a mente é refreada, controlada pelo serviço do yoga, e quando o si mesmo é contemplado por si mesmo, em si mesmo, ele se satisfaz. Aqui todo esse jogo de palavras com a palavra Atma, depois a gente pode ver no sânscrito, mas a ideia eu acho que fica clara, né? Que é quando eu me disciplino, ou seja, o meu ego, ele se rende, né, ao Atman, quando eu passo a contemplar, né, esse Atman, é claro que eu alcanço a aproximação, o contato Atman. Então, é a essa máxima alegria, a qual é extrasensorial e captada pela faculdade da sabedoria somente. Faculdade da sabedoria ele chama de Buddhi aqui, né? Isso eu gosto. Porque é para diferenciar de manas, né? Quando a gente fala mente inferior e mente superior, estou pensando em manas e Buddhi, né? Em geral. Quando ele reconhece isso, assim estabelecido, ele não se desvia da realidade. O que ele chama de realidade aqui, né? Nos Veios 21, é essa ciência dos tátuas, né? Ele vai falar lá na nota de rodapé também, na nota 12, né? Está bem claro que a palavra tattvatas é utilizada aqui no sentido da realidade. São os fundamentos do real, né? Aqueles átomos sementes que constituem a realidade. Depois de tê-la obtido, ele não pensa haver outro ganho maior e, repousando nela, não é abalado nem pelo mais atroz sofrimento. Então, uma vez que a gente se aproxima do Atman, a gente encontra aí um tipo de néctar, um tipo de amrita, que a gente diz em sânscrito, né? Que compensa todo o sofrimento, não que a gente não sinta. De novo, se eu fosse falar de um depoimento, assim, um testemunho pessoal, eu assisti os últimos anos de vida
do Francisco, inclusive os últimos meses e os últimos dias. Então, aliás, eu tenho isso gravado em vídeos e tudo mais, né? Então, eu testemunhei alguém passando por um sofrimento que é uma coisa incalculável, inimaginável, né? com esse néctar. Então, é isso que me impressionava. Não me impressionava que, às vezes, ele, para se esconder do mundo, fosse rude, brusco, porque não queria se apresentar para todo mundo. Mas o que me impressionava era esse contato átmico que eu percebia que ele vinha realizando. Então, como é que eu vejo isso, né? Eu vi todas as doenças, né, que acometeram ele, perdeu a fala, perdeu a visão, perdeu a coordenação motora, um câncer aqui pegando a glândula pineal, não sei mais o que, né? Então, que desestrutura toda a pessoa. Ele fazia um esforço que levava 1 minuto para falar uma palavra, mas essa palavra era sempre uma palavra do Shuddha Dharma. Ele dizia: sou grato, porque isso está me fazendo mais próximo, eu dou graças a Deus que eu compreendi isso, agora eu estou compreendendo aquilo. Eu falo: meu Deus, que coisa é essa que eu vejo que existe, mas eu não sei do que se trata ainda. Mas estou testemunhando que existe. Que a pessoa vive em estado de graça, mesmo no pior sofrimento. Eu não falo isso assim como defesa, ou para exaltar, fazer apologia de ninguém. É só para exemplificar e dar um testemunho desse particular, que é quando você tem esse contato, não é que acaba o sofrimento, mas você lida com ele de um outro jeito. Eu acho que o maior exemplo que ficou para toda a nossa tradição cristã, é claro que é a figura de Jesus, né? Essa ideia de você sublimar, superar e transcender a toda dor e todo sofrimento. Que não é uma coisa, é quase não humano isso, né? Por isso que é quando você já está alcançando esse contato mesmo, que te leva para o lado do sobre-humano. Isso deve ele conhecer como aquilo que é denominado yoga, a desunião da união com o sofrimento. 23, né? Olha lá, Samyoga. Durka, Samyoga, Vi-Yoga. Então, Vi-Yoga, a desunião de Samyoga, da união com Durka, com o sofrimento. Está lá no verso 23. Né? Esse yoga deve ser praticado com determinação e sem espírito de desalento. Ele está preparando a Arjuna para ir para a batalha, né? Também. Para realizar a meditação na ação. Abandonando por inteiro todos os desejos nascidos da motivação e, em verdade, controlando completamente por meio da mente o exército dos sentidos, deve ele, pouco a pouco, aquietar-se. Então, esse aquietar-se vem de novo essa ideia desse silêncio do ego, né? Aquietar o ego, para que o Atma possa se manifestar, né? Conservando firme a faculdade da sabedoria para estabelecer a mente no si mesmo, ou seja, no Atma, que é a meditação que a gente aprendeu. Não deve pensar em nada, a não ser contemplar o Atma, né? Para onde quer que divague a mente instável e inconstante, de lá deve ele, refreando-a, trazê-la de volta ao controle de si mesmo. Nós estamos cansados de ouvir, né? Assim, quando a gente começa a aprender o que é meditação, né? A primeira coisa que os primeiros instrutores lá dos níveis mais elementares, né? O que eles orientam a gente é isso, né? Sempre que você está meditando
E quando você se dá conta, a tua mente divagou, não importa, esquece disso e volta o teu foco para o Atma. Tantas vezes ela se afasta, você traz de volta. Esse é o segredo, para você ir sendo bem-sucedido e acalmando a mente. É esse o segredo. Não é que ela não vai devagar, mas é você saber o que fazer quando isso acontece. E aqui está dito com todas as letras, que é uma das passagens que está presente nas nossas lições introdutórias, inclusive. Né? E nesses minutinhos que faltam, eu passo a palavra para o Vanildo, para que ele coordene o resto da nossa discussão de hoje. Tá certo, Vanildo? Obrigado, Rubens. Só queria falar uma coisa rápida. Você viu que como começou, foi como terminou o anterior, né? Falando de sannyasa, ele começou como sannyasa, né? Nesse capítulo, né? Bem interessante isso, parece que tem uma sequência assim, bem interessante. Bom, eu não tenho muito o que acrescentar, não. Eu acho que a gente vai terminar lá para ver a sua explicação, e depois a gente vai entrar no verso a verso no outro capítulo. Eu também acho perfeito que a gente pudesse, quem quiser, quem tiver essa intuição, quiser falar alguma coisa, a palavra está dada. Não, o que eu achei muito interessante hoje, porque teve coisas assim importantíssimas, né? Quando falar da intuição, que essa questão da intuição, Rubens, tem muita gente que não aceita na área de ciência. Quando você fala que está. Porque eu acho importante, é lógico, você aliar o conhecimento com a intuição. Isso a gente vai desenvolvendo com o tempo. E também gostei muito quando você falou que tratar todo mundo igual é tratar todo mundo diferente. Isso eu acho tão importante, porque por isso que quando você está com as pessoas, você tem que sentir, né, o que a pessoa pode absorver, dar o melhor da gente, mas também tem que ter esse sentimento de saber o que a pessoa pode receber que vai ajudar de alguma forma. Acho que em qualquer ação do nosso dia a gente tem que estar sempre pensando nisso. Da forma como está falando, pode parecer que você não está sendo justo, mas é o que é mais justo. Tratar todo mundo igual é tratar todo mundo diferente. Eu gostei muito dessa discussão que você fez hoje sobre isso. E quantos conceitos foram abordados, né? Intuição, bhavana, muita coisa que a gente vai lembrando que já viveu também. O projeto Reviver, que foi um projeto que para mim também marcou muito, até hoje marca. Eu sempre falo, né, que o nosso país precisaria de muitos projetos do tipo Reviver, porque a gente está enfrentando o tempo todo pessoas com problemas de drogas, com outros vícios também, não só drogas as lícitas, mas eu vejo uma coisa que eu me lembro, para quem não conheceu lá a Fazenda Mãe Natureza, que muitas vezes a gente, quando levava os meninos para recuperação no Projeto Reviver, eles estavam tomando medicamentos, estavam totalmente descontrolados, e quando eles entravam naquele ambiente que tinha muita questão da compaixão, da preocupação com o próximo, do bhavana, eles mudavam totalmente. De um dia para o outro, paravam de tomar medicamento e parecia outra pessoa, sabe? Por isso que também as pessoas que ajudavam no projeto Reviver, elas começaram a perceber que era importante tratar as famílias, porque as famílias muitas vezes não aceitavam essa mudança tão brusca dessas pessoas que eram problemáticas para eles. Então, acho que muita coisa que a gente precisa viver é o ambiente, né? Que a gente precisa mudar com as nossas ações. Eu acho que mais ou menos algumas coisas que eu tirei hoje, mas tem muita coisa também, Rubens, para falar, mas eu não quero me prolongar muito, mas é só lembrar das experiências que a gente viveu, de todos esses conceitos que foram abordados nesse capítulo 6. Só isso. Então, é sempre legal, eu acho, a gente, na medida do possível,
tá trançando as duas guitas, assim, o que tem lá com o que tem cá. Porque são complementares, a gente lembra mais das palavras que estão lá, obviamente, até porque é uma tradução, como você já disse, de uma pessoa que não, embora seja um erudito, não tem aquele segmento que a gente, de vivenciar aquilo que a gente se propõe a fazer, né? Ok. Alguém mais quer fazer alguma observação? Não, eu só complemento o que a Cássia falou, acho que é isso mesmo, né? Esses conceitos, né, do Brahmacharya, esse olhar, né, de aquietar o ego, né? Não é a mente, é o ego. A mente não tem como, né? Ela tá viva. E essa coisa do jogo dos opostos, né? A gente olhar para isso, olhar para essa unidade, e essas reflexões, esses conceitos que o Rubens aborda de uma maneira bem objetiva e simples, fica registrado, bem registrado. Muito bom. Eu ia brincar com você, mas não vou. Ah, você vai. Objetivo assim, mas simples, nem, às vezes nem tanto. Não, é simples, mas como é que eu falo? Mas é complicado, como ele mesmo É diz. complicado, Igual e né? com diferente. É o mesmo Não, mas brincando. É intenso, né, Fernando? É intenso, é intenso, é isso aí. Mas isso também, de algum modo... isso que eu ia falar, que eu acabei... Ainda bem que você me lembrou, Fernando. Não sei se você sabe que você me lembrou, mas a gente não tem... Está tudo junto. Não tem como separar. Assim, não tem como se separar. Por exemplo, amigo, inimigo, claro, escuro. Às vezes a gente tem uma tendência a ir para um lado, eu quero só ficar na luz. Mas não. A briga interna que nós temos é, ao mesmo tempo, agora, as duas, todas as coisas. Não vejo como separar isso, sabe? Eu vejo como, como que nem a questão do Bhavana que foi dito, assim. Se você não colocar as pessoas que você não gosta para você fazer, observá-la, pelo menos, ou estar fazendo uma oração, fazendo uma emanação de luz, você não está fazendo a coisa completa. Né? É como o Campeonato Brasileiro, se você não colocar algum time lá, vai ficar incompleto o negócio, vai ficar totalmente fora. Então, e elas estão jogando, e o mais interessante, é ao mesmo tempo dentro da gente. Você não para uma coisa para observar outra, elas estão acontecendo ao mesmo tempo. Então, cabe a nós escolher o que a gente quer para fazer. Né? Como a Juna, depois que Krishna falou, escolheu lutar. Né? Ou não, mas assim, tudo está acontecendo ao mesmo tempo, e não são exclusivas. E outra coisa também que eu queria lembrar é que, por exemplo, relacionado com as guias que nós estamos estudando, em momento algum é pedido que você esqueça uma para aceitar outra. Né? No momento algum você tem que fazer isso, no meu ponto de vista. O que você tem que ter é fazendo camadas de conhecimento em cada encontro nosso. Porque a função do Rubens é colocar o que ele estudou, o que ele viu, e você vai filtrando. Então, você pode pegar daqui, completar lá. Dessa vez nem foi tanto, a gente não conseguiu pegar muita coisa de lá, do que estava de Hansa Yoga para cá. Mas talvez na próxima fique mais claro. Você vai ver que elas são, como elas, no próprio jeito que o Rubens fala, dialogam perfeitamente, né? Isso é uma coisa muito legal de ser dita. Não estamos separando uma ou achando que uma é melhor que a outra. As duas são complementares e você vai cada vez aumentando essas camadas de conhecimento. Pois não, Rubens? Não, deixa eu abaixar a mão aqui, não sei como eu faço. Espera aí. É só para lembrar, né, que estudar as duas Gitas é atender à disciplina do Shuddha Dharma. Quem não estuda essas duas Gitas
não está prestando atenção que a primeira edição da Gita do Hansa Yogi veio com uma tabela que não é para a gente enfeitar e fazer um quadrinho dela. Não é para isso. Ela veio com uma tabela para comparar verso a verso com a outra, para a gente exatamente desenvolver essa consciência e essa maturidade, para a gente ir despertando para isso. Então, muito pelo contrário, eu acho que é esse estudo que nos aproxima de receber as intuições dos mestres sobre os conceitos do Shuddha-dharma. E se eu tiver preconceito em relação a isso, eu estou desenvolvendo um sentimento de separatividade que não tem nada a ver com o Bhavana, nem com o Shuddha-dharma. Então, é assim que eu vejo isso. Com relação a isso que você falou, Vanildo, dos opostos, né? Eu trago a simbologia do pássaro. Primeiro, que não tem jeito de voar com uma asa só. E segundo, que não é a asa que faz o pássaro voar. É o pássaro que faz as asas voar. E às vezes a gente vive numa vida que eu fico alimentando uma asa só, nem tem consciência da outra. Então, quando eu começo a tomar consciência desse jogo dos opostos, eu posso lidar com as duas polaridades, com as duas asas, e deixar esse pássaro interno definir qual a direção do voo ou quando ele quer voar, utilizando esses opostos, né? Então, é um caminhar, é uma compreensão que vai chegando, né? Perfeito. Ô, Cássia. Não, é que o Fernando falou uma coisa que eu lembrei. Quando a gente tem a dualidade da matéria, é partícula ou onda? Porque você tem que estar aberto para as duas situações. Às vezes a gente vai tratar as partículas subatômicas como matéria e às vezes como energia. As duas são importantes e elas se complementam. É que o Fernando falou e eu lembrei. Porque às vezes quando eu estou dando aula eu lembro do Shuddha-dharma e eu coloco os conceitos da área de ciência assim um pouquinho dentro daquilo que a gente sempre discute, porque passa às vezes despercebido e as pessoas não... Acho que é só uma coisinha a mais, e não é tão importante, né? E levantou tantas discussões naquela época, a ponto do Einstein achar que aquilo... Quando ele falou Deus não joga dados, e não podia ser as duas coisas ao mesmo tempo, era uma coisa muito nova, mas eu acho tão bonito isso, né? Essa questão da dualidade que está em tudo, e a gente tem que buscar o que você falou, Fernando, assim, a gente tem que perceber as duas faces, né? O que a gente tem, assim, que cada um pode nos mostrar. As duas Gitas, sempre, desde que eu entrei no Shuddha-dharma, eu vejo essa questão, que não, a outra Gita não é do Shuddha-dharma. Falei, mas de onde surgiu isso? O que eu quero entender também? Eu não vou ouvir o que o outro falou, eu quero saber o que tem em uma e em outra, qual a diferença. E no fundo a gente vê que a essência é a mesma. Acho isso interessante também. Ok, mais alguém? Ótimo. Bom, é isso. Eu ia falar mais alguma coisa, mas por hoje acho que já tá bom. Eu vou pedir, então... eu vou falar, vai. É que o finalzinho que estava aparecendo assim, sabe, banda de rock, assim, quando os caras vão terminar o show, vocês já viram como é que funciona? O cara vai, o baterista pá, bate no prato, a guitarra faz tan, aí parece que vai acabar, e eles dão outra volta e nunca acaba, né? É mais ou menos isso. Mas agora a gente vai parar. Eu vou pedir para o senhor Eurípides acabar com a nossa reunião de hoje, terminar, na realidade. Se o senhor quiser falar alguma coisa, o senhor fica à vontade. Senão, eu peço para encerrar e agradecer novamente a todos. Eu acho que está ficando muito bacana essas reuniões. E sinto que somos abençoados por estarmos reunidos. Agradeço a todos, em especial Rubens e a todos vocês. E aqueles que depois
possam se beneficiar de todo esse material que está sendo disponibilizado. E reforçando o pedido para o Rubens, se ele puder depois deixar onde que estão onde pode se encontrar, né, os posts anteriores das aulas, dos nossos encontros. Eu vou colocar no WhatsApp um link para todo mundo e no próprio vídeo vou colocar lá o endereço. Isso, perfeito. Eu estava lembrando disso hoje, porque às vezes só fica no grupo, se alguém ver, pode depois pesquisar, fica bem legal mesmo. É bem interessante. Obrigado, Rubens, novamente. Obrigado a todos. Senhor Eurípides. Então, ok, mano. Boa noite a todos. Que a paz de Deus esteja com todos nós. São muitos métodos de meditação. A Raja Yoga é constituído do Bhavana, o conceito da unidade. Devemos seguir uma longa e contínua prática mental em todos os tempos para poderem obter esta realização. Vem aí, então, depois o karma. O karma são os atos condutores da meditação. É o pranayama, mantras, sílabas de poderes, posturas. Então, tudo isso que nos leva a prepararmos para a meditação. E depois vem a dhyana, a meditação propriamente dita. E sabemos que essa meditação, ela se divide em saguna, com forma, e nirguna, com imanente, e shuddha, transcendente. Meditar não é pensar. Meditar é repousar a mente em algo doador de glória e de bênçãos. O Atma é o nosso melhor amigo, porque ele que nos conduz à nossa realização. Quando nós vivemos conectado com Atma, ele nos faz a gente evoluir cada vez mais, e aí nós vamos realizar. E o egoísmo é o nosso pior inimigo. Por isso devemos realmente eliminar o egoísmo, embora o ego faz parte da nossa vida, mas ele tem que voltar, vamos dizer, se tornar altruísta e não egoísta, voltar para a origem divina. Então, é só isso que eu gostaria de falar e vamos encerrar, então, essa reunião de hoje. Vamos tomar consciência que nós somos centelha divina e vamos mergulhar dentro de nós para sentirmos de fato a presença de Deus dentro de nós. E com gratidão, vamos pronunciar por 3 vezes o Pranava Om, o nome sagrado de Deus. Coloquemos os nossos pensamentos na luz do coração e inspiremos. Que haja paz e harmonia em todos os mundos, para todos os seres. Namastê. 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 Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Até a próxima. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Felicidades. Tudo bom. Tchau, gente. Boa noite.